problema antigo com propostas de soluções relativamente recentes. A acessibilidade no audiovisual brasileiro. Esse é o tema que será debatido hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Liliana Tavares, coordenadora do Festival Ver Ouvindo, Roberto Cabral, usuário e consultor em audiodescrição, e ainda Gustavo Araújo, superintendente de gestão do Funcultura. Boa noite. Olá, boa Obrigada noite. Pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Antes da gente começar, eu queria aí dizer para o telespectador que esse problema que a gente vai discutir aqui agora, segundo o censo de 2010, afeta 24% da população brasileira. Dentro desses 24%, 6,5 milhões de pessoas têm deficiência visual severa e 2,1 milhões têm deficiência auditiva severa. Ou seja, essa é uma conversa de gente grande, para fazer aqui uma brincadeira. Eu queria que a gente conversasse sobre três eixos. As políticas públicas para o portador de deficiência auditiva e deficiência visual, quer dizer, como é que ele vai ter acesso aí à produção audiovisual no Brasil. O Festival Ver Ouvindo, que você coordena, e também aí as aflições dos portadores de deficiência auditiva e visual no que diz respeito ao acesso a essa produção, a esse bem cultural. Vamos começar pelas políticas públicas, pode ser? Pois ou vocês não. querem outro caminho? Vamos pelas políticas públicas. Vamos? Políticas públicas em nível nacional ou Pernambuco? Podemos começar com o nacional e entrar em Pernambuco. Então vamos para a Ancine? Pois não. Do ponto de vista da linguagem do audiovisual, nas políticas públicas de cultura, a Ancine, através da Instrução Normativa 116, orientou uma série de medidas já serem tomadas para efeito da produção audiovisual. Essa aí marca um grande passo no sentido de uma política afirmativa de acessibilidade, especificamente acessibilidade comunicacional. Uhum. O Funcultura, o Fundo de Incentivo Pernambucano à Cultura, a partir de 2009, graças ao seu formato de construção, que conta com a participação da sociedade, Liliane tem participado ao longo desse ano, ou ao longo dos anos, da construção da política pública do audiovisual, especificamente no que tange às questões de acessibilidade. E não só a política da linguagem do audiovisual, como das demais políticas de cultura, né? As linguagens setoriais, dança, música, teatro, enfim, todas essas políticas têm procurado melhor incorporar dentro dos editais do Funcultura a nomenclatura, a terminologia, o incentivo à incorporação da acessibilidade, inclusive como elemento de condicionante para a aprovação dos projetos. Para você ter uma ideia, em 2009 nós tivemos apenas no audiovisual, no edital do audiovisual, um projeto aprovado. Até o ano passado, dos 112 projetos aprovados, nós tivemos 27 projetos com iniciativas comunicacionais. Isso já demonstra uma certa, um pulo na frente do audiovisual pernambucano, comparativamente, inclusive, a outros editais nacionais, no sentido da incorporação da acessibilidade comunicacional. O que a Ancine normatiza? Pois é, eu acho que foi muito positivo a Ancine abrir primeiro uma consulta pública, né, sobre as normas que ela estava pensando para exibição na sala de cinema.
E essa consulta pública causou uma polêmica entre os usuários porque eles não tinham como acessar o site e opinar. Então, as pessoas que seriam os beneficiados, né, da acessibilidade não puderam participar, né, isso inicialmente. E aí, então, a gente fez um grupo nacional, usando aí a WhatsApp, né, essas redes de comunicação social, e conseguimos marcar uma reunião com a Ancine, com os usuários e com algumas empresas que trabalham nessa área de exibição do audiovisual no cinema. E foi muito interessante que foi feito pela ONCB, que é a Organização Nacional dos Cegos do Brasil, e pela Rádio Mundo Cegal, que é uma rádio sediada em Curitiba, mas que ela é online. E houve esse seminário, esse debate, não é? Em que nós conversamos sobre isso, inclusive sobre a acessibilidade do site. A Ancine prorrogou por mais um mês e permitiu que as pessoas pudessem mandar e-mail, não usar o site, já que ele estava inacessível, e a gente pôde mandar e-mail para poder opinar sobre aquelas normas que elas estavam consultando, né? Roberto, e aí, o que é que você, como consultor e como usuário, consultor para essas políticas públicas, usuário dessas políticas públicas, como é que você vê, assim, em que ponto estamos? Se é ainda um estágio muito preliminar, se a gente já tem um lugar satisfatório em relação a essas políticas públicas. E aí estou me referindo ao próprio Funcultura, estou me referindo à Ancine e ao que mais houver e que você saiba e eu não. Pois bem, primeiro colocar que essa questão da acessibilidade, muito embora se trate como uma questão da pessoa com deficiência, ela é uma questão que diz respeito a toda a sociedade. Porque a partir do momento que ela proporcionar isonomia aos seus componentes, está havendo uma elevação de toda a coletividade. Enquanto isso não tiver o devido tratamento, nós vamos ter uma sociedade empobrecida e desigual. Isso gera diversos desequilíbrios com consequências danosas que já são historicamente conhecidas, né? Há milênios que a pessoa com deficiência tem prejuízos quanto à vida, quanto à liberdade e atualmente quanto ao acesso às informações. Dizer também de que eu participei desse debate nacional com relação à acessibilidade em cinemas e produtos imagéticos e foi algo que precisa também ser repensado porque os diretamente interessados não tiveram acesso autônomo para participar. Quando se disponibilizou um e-mail, é como se fosse um paliativo para rever o erro. Foi de última hora, né, Roberto? Exatamente. Né? E aí, daí a gente já percebe que a questão é muito complicada. Né? Agora, nós estamos, apesar de a audiodescrição oficialmente existir a partir de 1975 nos Estados Unidos, de ter estreado em 1981, também através de uma peça chamada Major Bárbara, no Brasil, o primeiro registro público que se tem foi de 1999, no Centro Cultural Luiz Braille de Campinas. Uma professora criou um projeto chamado Vídeo Narrados, onde ela expunha semanalmente vídeos em fita cassete e ela fazia a narração desses filmes, ou seja, a narração dos acontecimentos visuais. Agora, esse episódio da Ancine mostra o despreparo das pessoas que têm o desejo, querem fazer, mas que não sabem e nem perguntam. Né? Então, quer dizer, eles querem abrir uma consulta pública, mas os usuários não podem participar, porque eles não tinham ideia que precisavam de um site acessível. Né? E também a equipe não procurou saber. Então, assim, é uma coisa muito nova que está todo mundo aprendendo. Então, essas coisas a gente está aprendendo a cada dia. Então, por exemplo, Estela, quando você abriu o programa, você falou os portadores de necessidades especiais. E não é mais assim que se fala, né? Então, a gente coloca a pessoa em primeiro lugar. Então, a pessoa com deficiência, né? Ou a pessoa surda, a pessoa cega. E então, aí... Roberto, vou começar pedindo desculpa para você. Primeiro para você e depois para o telespectador. E eu até tomei a liberdade de, discretamente,
colocar a pessoa com deficiência na minha fala, né? Ah, Eu falei pessoa com deficiência por quê? Quando se fala pessoa portadora ou portador simplesmente, significa que você está portando algo que a qualquer momento, ao sabor da sua vontade, você pode se livrar. aham. Né? Nesse momento aqui, eu poderia, se fosse utilizar esse conceito, pegar a minha cegueira e jogar no lixo, por exemplo. Eu não quero mais, estou cansado de ser cego. Isso não acontece. Né? E outra coisa, isso não dá visibilidade à pessoa, ao sujeito, ao indivíduo, ao cidadão. Isso dá uma visibilidade a essa característica que ele tem, mas que culturalmente tem uma percepção muito negativa. Né? Por quê? Porque quando se fala da deficiência, não se vê que aquela pessoa ali também tem potenciais. O que se vê é toda a carga negativa que ela tem tido através de uma exclusão que não é culpa dela. É como se o sujeito fosse diminuído, fosse desidratado. É como quase que se ele não existisse e fosse generalizado. Que cegueira é um atributo para todas as pessoas que não veem e que agem e que se portam e se comportam de tal maneira. O que não procede. Porque cada pessoa tem a sua individualidade, tem seus desejos, seus limites também, e cada um age da sua forma. Deixa eu voltar agora um pouquinho para as questões das políticas públicas especificamente. No Funcultura, o que vocês têm lá para aprovação dos projetos, tanto para o edital do audiovisual especificamente, quanto para o edital geral, que engloba as outras linguagens, como teatro, música, enfim. O que vocês têm no Funcultura são critérios de pontuação ou, para aprovação, há uma exigência de que o projeto contemple essa acessibilidade? São as duas coisas, né? Eu estava ouvindo a intervenção de Viviane e lembrei das discussões que estão sendo travadas, inclusive dentro do Ministério Público, deflagradas evidentemente pelos usuários, as pessoas portadoras de deficiências. Pessoas com deficiência. Com deficiências, da pouca acessibilidade às políticas públicas. No caso específico, às políticas públicas da cultura. E um dos elementos que ficou marcante e que já no ano de 2014 nós procuramos enfrentar foi o pouco conhecimento, o pouco domínio, na verdade, da terminologia, né, dos elementos que compõem a discussão da acessibilidade. Então, é importante, até para se incorporar da maneira correta, porque não é um problema, é uma solução que nós estamos discutindo. Nós não podemos colocar a acessibilidade como um problema. É um tema hoje que é transversal em qualquer política pública, como os temas de raça, gênero e etnia, que estão presentes, inclusive, de uma maneira inovadora, enquanto edital do audiovisual no país, o do Funcultura, desse ano, que estamos em processo de análise. Raça, gênero e etnia entra transversalmente em todas as, inclusive com exigências também de participação de pessoas com essas características, com esses elementos. Então, foi necessário, em 2014, nós irmos buscar conhecimento junto às secretarias de Estado. Na verdade, nós temos uma secretaria de Estado, que cuida desse assunto, né? E nós fomos, junto com essa secretaria e com os setores organizados da sociedade, inclusive instituições, organizações e empresas, promover capacitações para haver uma apropriação, tanto do ponto de vista daqueles que estão fazendo a política pública, como daqueles que estão propondo o projeto. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Se propiciar essa acessibilidade implica em custos altos, consideráveis, em tecnologia e em preparação de pessoal. Olha, É complicado? De maneira, como o Roberto estava afirmando, há uma pouca preparação, inclusive dos equipamentos públicos, e eu diria os equipamentos públicos culturais. Nós estamos no âmbito da Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, da Fundarp, procurando enfrentar isso, colocando inclusive orçamentariamente, fazemos parte de uma discussão dentro do Ministério Público
para esse aperfeiçoamento de equipamentos. Temos um que, inclusive, já está em vias de ser promovida essas intervenções. Qual é? O Teatro Arraial. Mas há as dificuldades de maneira generalizada. Né? E é aí que entra os editais, onde, noutra discussão com o Ministério Público, nós estamos procurando homogeneizar. Primeiro, nos apropriarmos das definições, dos conceitos, para quando colocar de uma maneira organizada, não é? Colocar de forma que possa ser atendido, que não vire um problema, né, quando ele deveria aparecer como uma solução. Ou seja, o setor proponente, os produtores culturais, também precisam se apropriar da matéria. Então, na discussão, de um lado, você tem o poder público, você tem, de outro lado, os produtores culturais, de outro lado, você tem as empresas prestadoras de serviço, porque se há serviço numa escala maior, talvez o mercado não tenha condições de atender. Por quê? Porque há uma especificidade na entrega desse produto, da acessibilidade. Não é uma coisa que deva ser feita de qualquer maneira, é uma coisa feita sob encomenda, para atender aquela perspectiva do produto cultural que está sendo discutido. Deixa eu fazer uma proposta aqui para vocês. Eu preciso chamar um intervalo, a gente para aqui um pouquinho e volta essa conversa. O nosso intervalo é rápido, você sabe disso, e a gente volta essa conversa daqui a pouquinho. E o tema que está sendo tratado é acessibilidade no audiovisual brasileiro. Até já. Estamos de volta. Opinião Pernambuco discute hoje acessibilidade no audiovisual brasileiro. Participam Liliana Tavares, coordenadora do Festival Ver Ouvindo, Roberto Cabral, usuário e consultor em audiodescrição, e também Gustavo Araújo, superintendente de gestão do Funcultura. Eu tenho algumas questões aqui para esse bloco, mas eu queria começar ancorada na fala anterior de Gustavo. Ele citou o Ministério Público e falou de procedimentos, de encaminhamentos que norteiam aí as políticas públicas que são implementadas em Pernambuco através do Funcultura e tal. A minha primeira pergunta é a seguinte, aí não vou fazer para Gustavo, vou fazer para Liliana e para Roberto. Se esse movimento em direção à acessibilidade é um movimento espontâneo do Estado ou se ele, de alguma forma, é pressionado pelo próprio Ministério Público ou aí por segmentos da sociedade. O Estado está andando sozinho ou está sendo empurrado? Quer começar, Roberto? Posso começar. Observando que, com relação ao edital, e isso já foi discutido no próprio Ministério Público, ele exige, mas não obriga, né, que os produtores atendam esses requisitos. Você está falando do Funcultura. Exatamente. A Ancine é diferente? Sobre a Ancine, aquela primeira pergunta que você fez, o que é que ela quer... A gente volta para você, viu, Roberto? Já, já. O que ela quer regulamentar, ela diz assim, olha, a gente agora precisa de acesso... Todos os projetos que forem financiados pela Ancine precisam ter audiodescrição, LSE, que significa legenda para surdos e ensurdecidos, e lá eles usam como legenda descritiva, isso não existe, né? Eles vão mudar isso, e Libras. Né? Então, ele pede para que atenda essas 3 acessibilidades comunicacionais e que isso seja também atendido na exibição. Pede ou exige? Exige. Certo. Exige. E aí também isso para a sala de cinema. Então, aí se pensa como vai ser exibido isso. Então, não se tem ainda uma normatização de como a sala de cinema precisa estar preparada para exibir tanto a Libras quanto a audiodescrição, quanto a legenda. Não é? Então, vai se colocar na tela, né? Vai se usar um tablet, né? Que existem algumas tecnologias iniciantes, né? Experimentos. Existe o óculos para Libras,
né, que atualmente ainda é muito caro, mas que ele iria resolver o problema de tirar libras da tela, a legenda da tela. Então, existem várias tecnologias que possibilitam essa exibição, mas que as salas de cinemas não estão equipadas e nem querem se equipar, né, assim, porque ainda não é exigência. Precisar da parceria do empresariado, não Exatamente, vai? é. E para isso também é preciso haver a produção da acessibilidade, porque não adianta ter a plataforma sem o conteúdo. O conteúdo é a audiodescrição, ser incorporada nessa plataforma digital, vamos supor assim, né? Então, essa é isso que a Ancine exige. E a partir disso surgiu uma análise de impacto deles mesmo, de 96 páginas, dizendo o que era possível ou não, né? Então, a discussão está aí aberta, a gente está numa fase de transição, de aprendizado. E aí, a sua pergunta que o Roberto estava falando é, o segmento, né, as pessoas com deficiência, eles são os primeiros a pedir, né? Então, não é o Ministério Público por si só que está resolvendo, né, conversar com a sociedade sobre Obrigando, isso. Então, né? Não é... Obrigando, exatamente. Fala dessa mobilização, então, de vocês para acionar o Ministério Público, para acionar o Estado de Pernambuco, quer dizer, para acionar a Fundarp, Funcultura, enfim. Bom, com relação a esse edital, como eu estava falando, uma preocupação que existe é se de repente os candidatos ao edital do Funcultura, se eles de repente quisessem boicotar, bastaria eles entrarem em um consenso e não atenderem esse requisito da prestação. Isso é uma preocupação que a gente tem e que o Estado precisa fiscalizar bem essa questão. Outro ponto é que quem precisa exercer essa iniciativa é a pessoa com deficiência. Exercer esse protagonismo e não deixar mais que nenhum órgão, que nenhum grupo tutele os direitos dessa pessoa. Tem havido no Ministério Público, por exemplo, audiências para tratar da acessibilidade dos teatros de Recife. E é uma discussão que já vem há um certo tempo, mas que está amadurecendo. Todavia, eu ainda sinto um pouco a ausência e a participação dos principais interessados. As pessoas precisam se inteirar mais, entender a audiodescrição não só como uma inovação simplesmente, é uma conquista. Assim como o Braille proporciona o acesso ao conhecimento, a bengala proporciona você a praticar sua locomoção, a audiodescrição é uma abertura para o mundo. Porque nós vivemos imersos em uma cultura imagética e que nós não podemos esconder isso, nós não podemos dizer que isso não existe. As imagens fazem parte da vida das pessoas desde os primeiros passos da humanidade aqui na Terra. E tem sido testemunha do processo evolutivo das pessoas. Gustavo, vou passar a palavra para Gustavo, depois você fala, Liliana. Vocês trabalham no Funcultura com a perspectiva do que é tão somente uma pontuação, quer dizer, o meu projeto vai ganhar alguns pontos extras porque contempla a acessibilidade. Vocês trabalham com a perspectiva de isso ser não uma pontuação, mas um critério seletivo, quer dizer, se o projeto não contempla acessibilidade, ele nem vai para julgamento, ele está fora. Ou isso é inviável? É importante compreender essa movimentação da evolução da presença da acessibilidade nos editais como um ganho de todos os lados. Não foi uma imposição que ocorreu. Na verdade, foi um movimento espontâneo, onde juntou vários outros movimentos e que pôde se ter, afinal de contas, nós pulamos de um projeto para 27 projetos, seja um quarto de um edital, todos eles, né, com mecanismo de audiodescrição comunicacionais dentro dos projetos. Você está falando só dos projetos audiovisuais? Eu só estou falando do audiovisual. Certo. Né? O caso do outro edital, que é o edital geral, onde inclui as diversas linguagens culturais, nós entramos numa discussão até mais elaborada. Porque o que é acessibilidade para as artes plásticas não é a mesma solução, por exemplo, para o teatro. Há soluções, eu discuti isso com Liliane, para trazer, inclusive, a necessidade de nós aprofundarmos as discussões.
né, relacionadas a isso. Nós precisamos fazer movimentações e o Fucultura está sensível a isso, de seminários que possam colocar todos esses atores que estão envolvidos com essas incorporações para discutir e melhor dominar essas nomenclaturas. Né? Nós estamos discutindo audiovisual, mas tem uma série de outros produtos culturais. Afinal de contas, anualmente, são cerca de 400 projetos que são aprovados pelo Fucultura. Na verdade, 450 projetos que são aprovados. Então, nas mais diversas áreas culturais. Então, esses produtos culturais hão de contar com esses mecanismos de acessibilidade, cada um resguardando a sua peculiaridade. Então, nós temos esse momento de rediscussão anualmente dos editais, e nesse momento de rediscussão, que nós procuramos, inclusive, colocar em locais acessíveis. Esse ano foi no Mamã, nós tivemos lá uma ampla discussão, Liliane sempre trazendo novas informações, melhor informando sobre a LSE para todos os presentes lá, de maneira que essas incorporações têm sido um ganho paulatino, né? Mas há muito de se apreender em termos da nomenclatura dessas acessibilidades. Isso não é uma questão particular de Pernambuco. Todas essas deficiências que ocorrem nos equipamentos públicos são extensíveis, inclusive aos estados mais bem aquinhoados do ponto de vista de orçamento da cultura. São Paulo, Rio de Janeiro, não são particularidades de Pernambuco, não. Talvez não, com certeza, no Nordeste e no Norte do país, essas questões ganhem um acirramento, ganhem, evidentemente, uma situação mais aguda. Mas são problemas particulares de secretarias, de instituições diretas e indiretas em qualquer governo do Estado. A diferença dessa gestão é que ela não tem sido obrigada, ela tem procurado incorporar transversalmente a temática da acessibilidade e procurado parceiros para melhor entender. Os governos precisam se apropriar melhor da terminologia da acessibilidade. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sente uma mudança substancial em relação à acessibilidade? Você me falou há pouco que tinha perdido a visão aos 15 anos. Durante todo esse tempo que você perdeu a visão, você sente mudança significativa? Quer dizer, hoje você tem ofertas de produtos culturais com acessibilidade numa quantidade, por exemplo, que você não tinha alguns anos atrás? Sim. Agora, frisando que essa questão da acessibilidade é, antes de tudo, uma determinação constitucional, né? Que toda legislação infraconstitucional tem que estar em conformidade com isso. Eu passei pela experiência de viver vendo e depois de viver sem visão. E de acompanhar e de poder avaliar como é a relação, a interação com o mundo nessas situações. Sem dúvida, o déficit é muito grande, porque esse acesso às informações visuais são imprescindíveis para o processo evolutivo das pessoas. Muito embora algumas pessoas achem que a imagem é desnecessária, que o cego não precisa, isso é um crasso equívoco. Todas as pessoas precisam, porque isso já faz parte do nosso dia a dia. E é isso que vai proporcionar uma evolução, uma formação de valores, escolhas, tomada de decisões, o desenvolvimento em si. É fato de que hoje nós temos mais acessibilidade comunicacional do que antes. Mas esses entraves esbarram numa questão que se chama dificuldade financeira, que é o principal alegado por algumas pessoas que ou não querem tratar do assunto, ou acham que é difícil, e colocam logo como a principal barreira a questão econômica. Não se pode negar que
Em contraponto ao direito econômico, ou melhor, a essas questões econômicas, existe um prejuízo muito maior das pessoas com deficiência de não terem acesso a esses produtos culturais, aos produtos artísticos, que nós não podemos ficar sem isso. E isso não é dirigido à pessoa que é cega ou que é surda, é dirigido à pessoa. Todo esse patrimônio artístico e cultural deve ser desfrutado por todos. Cabe a nós buscar soluções, descobrir as tecnologias e implementá-las. Liliana, vamos falar agora um pouquinho das linguagens que permitem essa acessibilidade. Vocês falaram Libras, audiodescrição e legenda. Como é que elas funcionam? E elas são aplicadas isoladamente ou para um mesmo produto você tem, por exemplo, audiodescrição e Libras? Como é que funciona? Como o Gustavo falou, né, cada linguagem artística tem a sua especificidade, mas, em geral, todas deveriam poder ser adaptadas ou transformadas acessíveis, né, ou já pensadas acessíveis. Né? Então, quando o produtor vai pensar no produto, ele vai saber que depois, né, lá na ponta, todo mundo vai ver, todo mundo vai ter acesso a esse produto. Não é mais uma coisa, né, que se vai fazer sem pensar no outro, né? Então, é isso. Então, dependendo do produto, a gente vai conversar com o profissional da acessibilidade e ele vai saber, vai orientar e vai falar para a produção o que é que seria necessário. E dentro dessa necessidade, ela pode ser feita de várias formas. Por exemplo, né, uma exposição, né? Numa exposição, dependendo do orçamento, e aí o fator econômico, a audiodescrição ela pode ser exibida de várias formas. A audiodescrição seria a tradução das imagens, né, de obras de arte, vamos supor. Né? Então, primeiro o espaço expográfico, né, e depois as obras. Sempre ao vivo? Não, pois é. Aí a exibição pode ser, por exemplo, você pode apresentá-la gravada com os fones. A pessoa vai, pega os fones de ouvido e vai assistir a exposição sozinho. Ou tem também Bluetooth. Depende da situação e do orçamento. Ou o audiodescritor faz o roteiro, capacita os mediadores e eles podem ler. Então, seria uma coisa mais interativa, né? Então, o mediador iria caminhar com a pessoa com deficiência e ler a audiodescrição. Então, tem várias formas de exibir, né? Pode ser com aqueles fones grudados já na parede, que você fica do lado. Então, isso depende de como a obra foi concebida, né? E aí, falando, né, do Funcultura, né, eu acho que a gente tem que dizer que o Funcultura, sim, deu grandes passos, né? Eu acho que o estado de Pernambuco é um dos que mais tem produtos com acessibilidade. A gente comparando com os outros estados, que a gente tem amigos audiodescritores, né, nos outros estados, a gente sabe como é difícil os produtores procurarem por si só acessibilidade. E eu por concordo várias com razões. Isso. Eu né? concordo com isso. Pois é. Então, Pernambuco é um polo de produção da audiodescrição, da Libras, de produtos culturais, e isso se deve, a meu ver, ao Funcultura, não é? O Funcultura, e aquilo que Roberto tinha falado antes, né, dizer assim, a gente tem medo que eles não cumpram, a gente tem medo que eles tirem, porque o Funcultura não é exigência para o Funcultura. O Ministério Público ainda não exige que o edital do Funcultura exija a acessibilidade. Mas eles, aos poucos, estão tentando, como o Gustavo mesmo falou, inserir para todas as linguagens, porque precisa. O produtor cultural precisa entender o que é acessibilidade, precisa entender que tem um público que ele nunca atingiu e que agora está começando a se aproximar. Não é? E que para o produtor é muito bom. Muito bom, exatamente. Ter esse público. Exatamente, e que essa pessoa cega também é consumidor, que essa pessoa cega também pode pagar, ou pessoa surda e tal, e que eles querem, né, visitar os locais e se informar e participar da vida social. Vamos fazer mais um intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é a acessibilidade no audiovisual brasileiro. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Acessibilidade no audiovisual brasileiro é o tema de hoje do nosso programa. Participam Liliana Tavares, coordenadora do Festival Ver Ouvindo,
Roberto Cabral, usuário e consultor em audiodescrição, e também Gustavo Araújo, superintendente de gestão do Funcultura. Antes da gente falar do Ver Ouvindo, aqui no intervalo você ia me falar de coisas boas que estão acontecendo nesse contexto, nessa direção. Quais são? Pois é, nós temos vários exemplos, né, que trazem a capacidade dessa produção que há no Estado, né? O mês passado eu estava informando que nós tivemos a primeira mostra de filmes eróticos com acessibilidade comunicacional. Esses projetos do Funcultura, eles passam por fiscalizações. E a equipe foi fiscalizar, inclusive, sem esse domínio da matéria. E ficaram extremamente impressionados com a maneira delicada com que o assunto foi conduzido. Uhum. Né? Porque, além de estar tratando de uma temática específica, a utilização dos recursos para essa acessibilidade comunicacional era importante. E saíram, assim, todos bastante elogiosos do evento, como tem outros eventos muito bacanas, o Ver Ouvindo, cinema feito para emocionar pessoas com deficiência visual. Nós temos no passado, como temos no presente, vários bons produtos culturais realizados. Inclusive, numa dessas discussões que nós estamos tendo para organizar o debate, ter uma agenda, né, uma agenda cultural acessível. Ora, a gente pode começar, inclusive, com o Funcultura, que tem uma produção já certa a acontecer, para essa agenda cultural acessível tomar corpo, né? Então, há, de fato, iniciativas, apesar de um grande desconhecimento, que é desafio nosso, poder público, o público interessado, empresas e os produtores culturais, melhor aprender para poder bem reproduzir nos editais. Essa iniciativa de procurar uma homogeneidade, não há só o Funcultura dentro dos mecanismos, na verdade, dentro dos atendimentos das produções culturais no Estado. O Funcultura é parte, né, é um mecanismo do sistema de incentivo à cultura, né, mas há outros meios de financiamento da cultura. Então, a gente precisa, de fato, se apropriar da discussão e transcender a discussão que está tendo dentro do Funcultura, que está caminhando, inclusive, para um nível de exigência, não é colocar por colocar, é classificatório ou desclassificatório, né? E isso contém outras políticas públicas que estão financiando a cultura. Isso que... Então, você fala e aproveita para falar do Ver Ouvindo, porque é nosso último bloco, o festival começa no próximo dia 20. Isso. E a gente não vai sair daqui sem falar do festival. Ah, tá jóia. Então, só bem rapidinho o que Gustavo estava falando da agenda é super importante, porque a gente precisa chegar junto ao público consumidor da acessibilidade. Então, muitas vezes eles não assistem televisão, não ouvem ao rádio, não têm acesso à leitura. Então, como chegar a esse público? Então essa agenda site, cultural, né, seria... acessível, o site que precisa ser acessível. E aí, como chegar a esse público? Né? Geralmente, o que é que a gente faz? A gente faz uma visita corpo a corpo às instituições, mas todo o público com deficiência não está apenas nas instituições que eles frequentam, né? Ele tem demanda espontânea também. Então, essa agenda seria assim, para ontem, né? Agora, sobre o Ver Ouvindo. É a terceira edição, né? É a terceira edição do Ver Ouvindo, é um projeto do Funcultura, né? Nasceu realmente dessa necessidade de formar o público, né, com deficiência, levar o público com deficiência às salas de cinema, porque não existia essa cultura, né, da pessoa cega visitar a sala de cinema ou assistir a um filme lá, e a pessoa surda também, porque não é atrativo, porque eu vou para um lugar onde não se fala a minha língua, por exemplo, não é? E aí a gente começou pensando em premiar a audiodescrição. Então, a primeira coisa, a gente vai fortalecer essa atividade, que é uma atividade que precisa, né, de bons profissionais, e aí a gente abriu a primeira mostra competitiva de curtas com audiodescrição.
E isso é único no Brasil, nós somos o único até agora, e esse ano a gente está premiando em dinheiro. Né? Então, é interessante dizer que no primeiro ano a gente tinha 10 inscritos, audiodescritores, 10 audiodescritores se inscreveram, e porque a gente ligou, vamos participar. No segundo ano a gente teve 11 espontaneamente, e esse ano a gente teve 28 inscritos para a mostra competitiva. Né? Isso é a nível nacional, então é Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará. E vai ser lindo, isso vai ser dia 21. Tem o júri técnico e o júri popular, então as pessoas com deficiência podem ir ao cinema do museu, que elas podem votar em libras, em braille, né? Pode votar em cédula ampliada, de fonte ampliada, ou em tinta. Tem sempre estagiários lá para ajudar a ler se precisar e tal. Então, assim, eu acho que é a parte do protagonismo de escolher a melhor audiodescrição, né? E também valorizar o trabalho do audiodescritor. Quais são os filmes que estão na mostra? Nesse daqui são 8, de 28, o júri técnico selecionou 8, e aí são vários, tem aqui, deixa eu ver, é longa, são 2 sessões nesse dia do dia 21, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Tá aqui. Fragmentos, de Adriana Vasconcelos, do Distrito Federal, Nosso Livro, de Cláudio Rabelo, do Rio de Janeiro, A Noite do Vampiro, daqui de Pernambuco, O Botãozinho Vermelho, de Pernambuco, Até o Sol Raiar, de Pernambuco, Quando o Universo Conspira, do Rio de Janeiro, O Lobo do Homem, daqui de Pernambuco, e Hoje, do Rio de Janeiro. Tiveram outros de outros estados também. Então, isso é dia 21. No dia 22, a gente vai exibir 3 curtas com audiodescrição, que foi um prêmio Serviço do Ver Ouvindo. O Festcine, que é do governo do estado, e acontece a mostra dos curtas pernambucanos, assim, de ponto, os últimos curtas, a gente agora está dando o prêmio Serviço Ver Ouvindo. A gente escolhe 3 daqueles filmes e a gente exibe no Ver Ouvindo com audiodescrição. E aí são filmes daqui de Pernambuco, né? São 3, esse daqui, Minha Geladeira Pensa que é um Freezer, de Pablo Polo, Olhos de Botão, de Marlon Meirelles, e Soledad, de Joana Gates, Flávia Vilela e Daniel Bandeira. Então, esses 3 filmes estão com audiodescrição no dia 22, que a gente produziu. E também a gente vai ter uma sessão extra nesse mesmo dia da Globo News, que se interessou pelo festival, que tinha esse documentário produzido para a televisão, de Geneton Moraes, e aí resolveu trazê-lo para conversar com o público. Porque esse ano a gente tem uma especificidade, uma coisa linda que está acontecendo, que o grupo Mundo Segal, que é da rádio, resolveu vir para Recife. Vai conhecer Recife, vai visitar o Ver Ouvindo. Então, eles vêm para participar do festival, né? Diniz é o coordenador, ele vai trazer os equipamentos para transmitir ao vivo e online o Ver Ouvindo. Então, o Ver Ouvindo agora vai ser transmitido para todo o Brasil e para o mundo, para quem estiver lá longe e assistir muito bacana, online. Muito bacana. Né? E eles vêm por livre e espontânea vontade, vem um grupo de 16 pessoas cegas e com baixa visão para participar do Ver Ouvindo. Deixa eu só perguntar uma coisa para você, Roberto. Você prefere o cinema ou prefere o teatro? Eu gosto dos 2. Ah, é? Porque é a vida em si, né? São os dramas, são os enredos. É a gente, em um espetáculo desse, a gente se transportar para outras realidades. É dar asas ao imaginário, né? Do mesmo modo que quando a gente escuta uma música e se concentra nela, a gente vive um outro momento. A gente se imagina em um determinado lugar, em uma outra cultura. E tudo isso alimenta o ser humano. Então, estou imaginando... Estela é atriz, viu? Eu estou imaginando, então, que você vai estar lá no Ver Ouvindo. Estarei lá. Eu gostaria de estar no júri, mas no dia 22 à tarde eu estarei trabalhando e não posso ir. Ah, que pena. Mas olha, eu não posso deixar de falar do Baile Perfumado, que a gente está comemorando os 20 anos do Baile Perfumado, que é um filme, né, ícone para a história do cinema pernambucano. E ele vai ser exibido pela primeira vez em DCP, e a gente fez a audiodescrição e a Libras dele. Então, assim, vai ser uma sessão muito linda e a gente está experimentando coisas nele. Então, por exemplo,
Como o filme estava em DCP e a gente não podia mexer na cópia, a gente está fazendo uma projeção da Libras por um projetor secundário. Então vai ser um experimento também que ninguém nunca fez, né? E a gente já tem testado, e quarta-feira vai ter outro teste. Então, assim, são inovações que a gente está propondo em linguagens diferentes. Deixa eu te interromper, porque está chegando uma pergunta aqui da produção. Tem gente pedindo para que vocês expliquem mais claramente o que é a audiodescrição, como é que ela funciona. Tá. A audiodescrição é uma tradução de imagens. E ela funciona... Verbal. Verbal, isso. A gente assiste o filme antes, faz um roteiro de audiodescrição, levando em consideração, claro, a imagem e as falas, não é? E aí, depois que a gente faz esse roteiro, a gente apresenta para o consultor, né, avalia alguns ajustes. O consultor é sempre uma pessoa com aquela deficiência, ou auditiva ou visual. Isso. E ele deve estar também capacitado para isso, né? E aí depois a gente ajusta o roteiro e vai gravar. No caso do cinema. No teatro a gente faz ao vivo, né? No cinema a gente grava, depois edita e coloca lá numa segunda faixa de áudio. Então a pessoa quando chega no cinema, ela recebe os fones de ouvido, senta e assiste ao filme como todo mundo com essa inserção de áudio extra que é a audiodescrição. O Funcultura tem oficinas, quer dizer, existem projetos de oficinas para essa formação voltada para audiodescrição, para Libras, enfim, para atender esse público? Nós contamos com a Secretaria de Estado, não é, que nos apoia na realização dessas oficinas, né? E esse ano está previsto a realização de novas rodadas de oficina para trazer, como eu disse, essa aproximação da discussão da temática com produtores, até o próprio público interessado. Então, há essa previsão de realização dessas oficinas, sim, esse ano. Nunca foi realizada até aqui? Não, já foi realizada. Já foi? Em 2014, houve uma grande rodada de reuniões, contando com a Secretaria de Assuntos de apoio à pessoa com deficiência e justiça social e direitos humanos, na verdade, e houve uma grande rodada de capacitações que permitiu essa aproximação e incorporação de novos elementos comunicacionais, de exigências comunicacionais dentro do edital. Sim, Estela, esse momento... Diga, deixa eu só pegar a história da oficina para falar rapidinho. Pode ser? Para ou ímpar? Então, esses momentos, né, também são momentos de formação. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter uma mesa de abertura no dia 20, né, com Lara Pozobon, que é uma produtora do Rio de Janeiro, responsável pelo Festival Assim Vivemos, com Raquel Elis, que é uma produtora daqui, que usa muito a acessibilidade nos produtos dela. A gente tem também uma masterclass com Márcia Casper, que é do Rio Grande do Sul, então ela vai falar sobre estudo de roteiro, vai falar sobre o roteiro da audiodescrição. E a gente tem também os bate-papos, por exemplo, nesse dia aqui, do dia 22, depois que todo mundo escutar, e nesse dia vai ser aberta a audiodescrição, para o público também escutar e entender o que é isso, a gente vai conversar com os diretores, que vão falar das impressões dos filmes dele com esse recurso de acessibilidade, né? Os audiodescritores vão estar lá e o público também. Então, é uma conversa muito interessante depois dessa exibição. Então, isso faz parte da formação também. Oi, Roberto. Eu gostaria de só complementar o conceito da audiodescrição, que em rápidas palavras é você traduzir imagens em palavras essas que podem ser faladas, escritas ou gestualizadas. Porque, a depender do contexto, essa audiodescrição pode estar em um livro, em braille, ela pode estar em um festival, como vai ser agora no Ver Ouvindo, e depende também da pessoa receptora da audiodescrição. Por exemplo, gestualizada, a pessoa surdo-cega, que vai receber essa informação, ela não vai escutar, né? Ela vai receber essa informação através de gestos de linguagem de sinais. Agora, deixa eu tirar aqui uma na língua dúvida. de sinais. Agora, sempre proporcionando a essa pessoa o empoderamento para que ela construa, de acordo com os fatores internos que ela tem, né? Que ela construa por si só as imagens. No caso da pessoa com
deficiência visual, essa audiodescrição, ela entra em momentos estratégicos, vamos pegar o caso de um filme, ela entra naquele momento, por exemplo, em que não há uma fala, em que não há diálogo, que a comunicação se dá tão somente pela imagem? É nesse momento que entra a audiodescrição ou ela acompanha quase todo o filme? Depende do contexto. Via de regra, ela acontece no intervalo das falas. Porém, ela pode ser inserida também, sobrepondo as falas, desde que a informação a ser audiodescrita, naquele instante, naquela obra que foi estudada no roteiro, que ela seja mais importante do que o que está sendo dito ali na obra. Certo. Gustavo? Eu queria corrigir, a Superintendência Estadual de Apoio à Pessoa com Deficiência, SEAD, inclusive na pessoa de Platini, que é uma pessoa com deficiência visual, muito atuante, né, e que faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Então, essa secretaria tem tratado conosco, no sentido da gente promover eventos em conjunto, estamos preparando isso para acontecer esse ano, e que já está reproduzido essa parceria em alguns atendimentos que o Fucultura fez com pessoas portadoras, né, de deficiência visual. A Associação de Cegos, a APEC, né, Pernambucana de Cegos, tem aprovado projetos, né, projetos de qualidade. Nós temos pessoas portadoras de deficiência visual com projetos de música que têm aprovado projetos, de maneira que já são, estamos já colhendo os frutos dessas parcerias que nós fizemos. Eu tinha um monte de coisa ainda para perguntar para vocês. Ia deixar você falar mais sobre o Ver Ouvindo, mas eu vou ter que terminar o programa porque o nosso tempo se esgotou. Muito obrigada mais uma vez por terem vindo. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Lembrando que o Ver Ouvindo começa no dia 20, vai até o dia 24. É gratuito. Entrada gratuita, local. Verouvindo.com, Museu do Estado e São Luís. Opinião Pernambuco volta na segunda-feira.